Hoje, na nossa série A Anatomia do Sucesso, a gente vai decodificar a estratégia de uma empresa que não só venceu uma guerra, ela mudou para sempre o jeito como a gente consome entretenimento. Vamos entender exatamente como a Netflix fez isso. A história toda começa com uma pergunta que parece impossível, né? Como é que uma empresinha que mandava DVDs por envelope vermelho conseguiu levar à falência a maior rede de locadoras do mundo? A resposta, no fundo, revela uma mudança profunda. A Netflix não vendia só filmes, ela vendia liberdade de escolha. Numa época de multas por atraso e prateleiras com poucos títulos, isso significava ter acesso a um catálogo gigantesco, quase infinito, sem nem precisar sair de casa. Para entender essa revolução, a gente precisa voltar no tempo, lá para o final dos anos 90, uma época em que a nossa escolha de um filme era limitada, sabe? Pelas 4 paredes de uma loja de bairro. A Netflix nasceu justamente da ideia de quebrar essa limitação física de uma vez por todas. E quem é que estava por trás dessa ideia? Olha, não eram só sonhadores, não. Eram estrategistas muito experientes, com conhecimento e os recursos para fazer acontecer. De um lado, Reed Hastings, com todo o poder da inteligência artificial e a experiência de já ter construído uma empresa de sucesso. Do outro, Mark Randolph, um gênio do marketing, com uma linhagem que, olha só, remonta aos pais da psicologia e das relações públicas. Uma dupla e tanto. E essa visão de longo prazo já estava clara desde o comecinho, cravada no próprio nome da empresa. Net, de internet, e Flix, que é uma gíria para filmes. Pensa bem, em 1997, na era da internet discada, eles já sabiam que o futuro não estava no plástico do DVD, mas sim na transmissão de dados pela rede. Existe um mito bem famoso sobre a origem da Netflix. Aquela história da multa de $40 na Blockbuster. É uma história ótima, claro, humaniza a marca, mas a realidade ela era bem mais calculada. O objetivo sempre foi criar uma espécie de Amazon dos filmes. E o teste crucial foi super simples. Mandar um CD pelo correio. Quando ele chegou do outro lado, inteirinho, o modelo de negócio provou que era viável. Mas, ter uma boa ideia não garante nada. A próxima fase da jornada foi uma verdadeira luta pela sobrevivência, onde a Netflix, ainda pequenininha e dando prejuízo, ousou desafiar o gigante da indústria. E aqui a gente chega no ponto de virada da história. No ano 2000, sangrando dinheiro, a Netflix foi até a Blockbuster e se ofereceu para ser comprada por $50 milhões. Eles não queriam brigar, eles queriam se juntar ao império. E a resposta da Blockbuster? Foi puro desprezo. Dizem que o CEO, o John Antioco, riu da proposta. Ele simplesmente não conseguiu enxergar nada além do seu império de lojas físicas. Essa frase, atribuída a ele, virou um símbolo da arrogância e da falta de visão que custariam à Blockbuster a sua própria existência. As consequências daquela reunião foram devastadoras. Enquanto a Netflix, mesmo humilhada, usou a rejeição como combustível para crescer, abrir seu capital e refinar o seu modelo, a Blockbuster ficou parada no tempo. Presa aos seus custos fixos, à sua cultura lenta, a queda não foi um acidente. Foi uma consequência direta dessa incapacidade de se adaptar. Depois de vencer a batalha contra a Blockbuster, a Netflix não descansou. Pelo contrário, ela começou o terceiro ato da sua história, onde não só consolidou seu domínio, mas reescreveu completamente as regras do jogo. Como? Decifrando a neurociência por trás do desejo do consumidor. O ponto crucial aqui é o seguinte: em 2007, no auge do sucesso com os DVDs, a Netflix lançou o serviço de streaming. Foi uma decisão extremamente corajosa de canibalizar o próprio produto principal. Por quê? Para fazer isso antes que um concorrente fizesse. Eles se tornaram o disruptor de si mesmos. E com o streaming, veio uma inovação psicológica poderosíssima: a maratona. Ao liberar temporadas inteiras de uma só vez, a Netflix basicamente hackeou o sistema de recompensa do nosso cérebro. Cada episódio que a gente assiste libera dopamina, e o play automático do próximo episódio cria um ciclo viciante de antecipação e gratificação. Isso não é sorte, é neurociência aplicada ao negócio. E a prova definitiva do poder dos dados veio com House of Cards. A Netflix não deu um tiro no escuro. O algoritmo dela já sabia que os usuários que gostavam da série original britânica também eram fãs de filmes do diretor David Fincher e do ator Kevin Spacey. Então, eles não criaram uma série. Eles montaram um produto com base em certezas estatísticas. O resultado? Um sucesso global, sem nem precisar de episódio piloto para testar. Ok, agora vamos para a parte prática.
como é que a gente pode aplicar essa genialidade estratégica em outros negócios? O professor Bruno Espanha destilou toda essa estratégia da Netflix em 4 ferramentas bem aplicáveis. A primeira lição é o coração do modelo Netflix. Eles não tratam seus milhões de assinantes como uma massa de gente, mas como indivíduos. O segredo é usar o comportamento do passado para prever o desejo do futuro. Eles não sabem apenas que alguém assistiu um filme de ação. Eles sabem que foi com o Dwayne Johnson, dirigido pelo Michael Bay, e que a pessoa pulou os 10 primeiros minutos. Cada clique é um dado, que alimenta e refina o algoritmo. A aplicação disso é bem direta. Pensa numa livraria online. Ela não vai só recomendar livros do mesmo gênero. Ela vai cruzar dados para recomendar livros que outras pessoas com histórico de leitura idêntico também compraram. Isso cria uma sensação de descoberta guiada, quase como se o sistema estivesse lendo os nossos pensamentos. A segunda lição é toda sobre conveniência. O cérebro humano é programado para buscar o caminho de menor esforço. A Netflix entende isso perfeitamente e projeta sua plataforma para eliminar qualquer tipo de obstáculo entre o desejo e o consumo. A gente vê isso toda hora. O botão pular abertura ou a reprodução automática do próximo episódio. São exemplos perfeitos de remoção de microfricções. Em qualquer negócio, é preciso identificar esses pontos de atrito. O pagamento é complicado, o processo de escolha é confuso, simplificar tudo isso é crucial. A regra é, quanto mais fluida a experiência, maior o consumo. Essa aqui é talvez a lição mais difícil, porque ela vai contra o nosso instinto de proteger aquilo que já funciona. Mas a Netflix provou que a única forma de garantir o futuro é estar disposto a destruir o próprio presente. É preciso olhar para o mercado e se perguntar qual é a próxima onda. E, em vez de lutar contra ela, a gente tem que liderar. É sobre se tornar a empresa que torna o próprio produto obsoleto, com uma solução melhor, mais moderna. É uma estratégia de sobrevivência, só que de forma proativa. E, finalmente, a base que sustenta tudo isso. Não é tecnologia, são pessoas. A Netflix construiu seu império sobre uma cultura radical de excelência, onde, simplesmente, não há espaço para mediocridade. A filosofia deles é bem clara. A empresa não é uma família, é um time profissional de elite. Isso significa contratar com rigor extremo e não hesitar em desligar quem não performa no mais alto nível. Eles usam o Keeper Test, que é uma pergunta fundamental. Se essa pessoa pedisse demissão, eu lutaria para mantê-la? Se a resposta não for um sim categórico, a decisão já está tomada. É uma abordagem polêmica, sem dúvida, mas é um motor que garante a inovação constante. E no final, a jornada da Netflix se resume a esta ideia poderosa. A Blockbuster era um gigante, mas era lenta. A Netflix era pequena, mas era ágil, veloz e obcecada em entender e antecipar os desejos dos clientes. No mundo de hoje, a velocidade de adaptação é o maior ativo competitivo que uma empresa pode ter. Se você quer transformar seu negócio com estratégias testadas em grandes empresas e edificar sua carreira, torne-se agora um membro da comunidade Como Faz Isso em comofazIsso.com. Lá você terá acesso a conteúdos premium, mentorias e ferramentas exclusivas. Inscreva-se agora e assista aos outros episódios da série A Anatomia do Sucesso.